5 segredos que provam a existência de Jesus. Revelações impressionantes que iluminam a vida e a época de Jesus de Nazaré. A existência de Jesus de Nazaré, uma das figuras mais influentes da história, tem sido alvo de debates e investigações ao longo dos séculos. Embora muitos aspectos da sua vida sejam baseados em fé, há provas históricas que confirmam sua existência. Aqui, apresentamos 5 revelações fascinantes que contribuem para essa confirmação e ajudam a iluminar a verdade sobre sua vida e época. Número 1. O Sudário de Oviedo. O Sudário de Oviedo é uma das relíquias mais misteriosas e reverenciadas na tradição cristã. Este tecido de linho, com aproximadamente 84 por 53 centímetros, está guardado na Câmara Santa da Catedral de São Salvador, em Oviedo, na Espanha. Segundo a tradição, o sudário teria coberto o rosto de Jesus após sua morte, antes de seu sepultamento no Santo Sepulcro. O sudário é citado no Evangelho de João 26:7. Simão Pedro chegou, entrou no sepulcro, viu os lençóis ali postos e o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus, não colocado com os lençóis, mas enrolado em lugar à parte. Esse detalhe bíblico é um dos motivos de sua grande reverência entre os cristãos. Segundo a tradição, o sudário de Oviedo foi levado de Jerusalém para Alexandria no ano de 614, para protegê-lo das invasões persas. Durante essa época, Jerusalém estava ameaçada e as relíquias sagradas foram transferidas para lugares mais seguros. Alexandria, conhecida como um centro cristão, foi escolhida como destino para o sudário. Hoje, o sudário de Oviedo é considerado um símbolo tangível do sofrimento e da paixão de Cristo. Ele continua sendo um objeto de grande devoção, atraindo peregrinos de várias partes do mundo que visitam Oviedo para ver essa relíquia sagrada e refletir sobre o sacrifício de Jesus. Número 2. Inscrição de Nazaré, um vestígio do século I. A inscrição de Nazaré, descoberta em 1878 em Nazaré, Israel, é um importante artefato histórico que lança luz sobre as políticas romanas e a vida na Judéia no tempo de Jesus. A inscrição em mármore, com 60 centímetros de altura e 38 centímetros de largura, contém um edito imperial em grego, datado do reinado do imperador Cláudio, 41-54 d.C., embora alguns sugiram que seja do período de Tibério, 1437 d.C. O edito proíbe a violação de tumbas e o roubo de corpos, estabelecendo penalidades severas para quem desrespeitar os sepulcros. A tradução do texto grego diz: ordeno que tumbas e sepulcros sejam mantidos invioláveis. Quem souber de violação e não denunciar, será punido. O decreto manda que quem violar sepulturas ou retirar corpos seja acusado de ultraje aos deuses, com pena de morte. A inscrição de Nazaré é relevante por refletir a preocupação romana com a ordem pública e o respeito pelos mortos, algo vital para uma sociedade que valorizava os rituais funerários. Alguns estudiosos acreditam que o edito foi uma reação ao surgimento dos rumores sobre a ressurreição de Jesus, o que poderia ter causado temores sobre profanações de tumbas. Além disso, a inscrição oferece uma visão sobre como a administração romana interagia com as práticas religiosas locais e a política da época. A relação dessa inscrição com a ressurreição de Jesus é debatida entre os estudiosos, com alguns sugerindo uma ligação direta e outros considerando-a uma medida de controle sobre a profanação de sepulturas em geral. Seja qual for a interpretação, a inscrição de Nazaré permanece um testemunho importante do contexto histórico e religioso no qual o cristianismo começou a se espalhar. Número 3. A Bíblia de 1000 anos de antiguidade descoberta na Turquia, um tesouro histórico e espiritual. A Bíblia de 1000 anos de antiguidade é um valioso tesouro histórico e espiritual, representando um vínculo com a tradição cristã e os esforços de preservação das Escrituras ao longo dos séculos. Essas Bíblias, da Alta Idade Média, aproximadamente do século V ao X, eram copiados manualmente por monges nos scriptória dos mosteiros. Um exemplo notável é o Códice Amiatinus, produzido no século VII, um dos manuscritos mais antigos e completos existentes. Essas Bíblias foram frequentemente descobertas em bibliotecas monásticas, arquivos e coleções privadas, e sua preservação
é um testemunho do esforço contínuo para proteger os textos sagrados em tempos turbulentos. Feitas em pergaminho e com tinta de alta qualidade, essas Bíblias frequentemente incluíam iluminação com ouro e cores vibrantes. A caligrafia era meticulosa, com letras iniciais adornadas por desenhos florais e figuras, e as ilustrações podiam representar cenas bíblicas e retratos de santos. Além dos livros canônicos, muitas dessas Bíblias continham comentários e textos exegéticos, refletindo o pensamento teológico da época. Elas são um exemplo da continuidade e fidelidade na transmissão do texto bíblico, com os copistas tratando seu trabalho como um serviço a Deus. As Bíblias medievais não são apenas textos sagrados, mas também obras de arte e cultura, oferecendo uma janela para as crenças, moda e iconografia do período. Atualmente, muitas dessas Bíblias estão em bibliotecas e museus renomados, onde são estudadas por historiadores e teólogos. A digitalização e outras tecnologias modernas permitem que os pesquisadores explorem esses textos com um nível de detalhe sem precedentes, revelando mais sobre sua fabricação e uso. Número 4. O Tanque de Betesda. O Tanque de Betesda, em Jerusalém, é um local de grande importância histórica e espiritual, mencionado no Evangelho de João. Ele é conhecido pelo milagre de Jesus, que curou um homem paralítico ali. Localizado no bairro muçulmano da Cidade Velha, perto da igreja de Santa Ana, Betesda significa Casa da Misericórdia ou Casa da Graça, nome que reflete o propósito curativo associado ao lugar. No período do Segundo Templo, 516 a.C., 70 b.C., o tanque servia como um depósito de água para Jerusalém e era rodeado por 5 pórticos, onde muitos doentes aguardavam cura. Acreditava-se que as águas do tanque tinham propriedades curativas quando se agitavam. Jesus curou um homem que havia estado paralítico por 38 anos, mas não conseguia entrar na água a tempo. Ao ver sua aflição, Jesus lhe disse: "Levanta-te, pega a tua caminha e anda." O homem foi imediatamente curado, mostrando não só o poder de Jesus, mas também sua misericórdia. Esse milagre não apenas demonstrou o poder de Jesus sobre a doença, mas também desafiou as autoridades religiosas, já que a cura foi feita no dia de descanso, violando a lei sabática. Quando o homem foi confrontado por carregar sua cama no Shabat, ele explicou que fora curado por Jesus. Esse evento destaca o ensino de Jesus sobre o bem-estar humano, acima das tradições rígidas. No século XIX, escavações confirmaram a descrição bíblica do tanque de Betesda, com 2 piscinas e 5 pórticos. Hoje, o local é um importante ponto de peregrinação cristã, com as ruínas do tanque e a igreja de Santa Ana, um lugar de oração e reflexão sobre o poder redentor de Cristo. Número 5. O descobrimento da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é um dos artefatos mais enigmáticos e reverenciados da história bíblica. De acordo com as Escrituras, a arca continha as tábuas dos 10 mandamentos entregues a Moisés no Monte Sinai. Sua construção foi ordenada por Deus durante a estadia dos israelitas no deserto, após saírem do Egito. Feita de madeira de acácia e revestida de ouro, a arca possuía 2 querubins de ouro na tampa, conhecidos como o propiciatório. Suas dimensões eram de aproximadamente 1,25 metros de cômo.